Bom dia, primeiros anos. Continuando a matéria, né? Vamos lá. Vamos falar de funções inorgânicas. Tá? Em funções inorgânicas, nós vamos tratar primeiramente dos ácidos, tá? Que tem como definição ácidos que em solução aquosa, né? Eles liberam como cátion, né? Liberam como cátion o hidrônio H3O+, tá? Que é altamente instável, né? Vamos dizer assim, na prática. Então, o que ele caracteriza mais é o H+, ou simplificadamente H+, né? Pelo processo de ionização, tá? Pelo processo de ionização, tá bom? Nós temos também a classificação, tá? Desses ácidos. Você tem algumas classificações, né? Uma deles é quando ele se refere à presença de oxigênio. Tá? Quanto à presença de oxigênio, ele pode ser... A sua classificação, né? Nós temos duas. São quanto à presença ou não, né? Do oxigênio nós temos o quê? Os hidrácidos. Hidrácidos, né? Característica, eles não têm oxigênio, ou seja, não oxigenados, tá? Não oxigenados. Exemplo: HCl, ácido sulfídrico, né? Ok? HCN, ácido cianídrico, e assim vai, tá? E temos o oxiácidos. Oxiácidos são o quê? São os ácidos oxigenados. Tá? Esses ácidos, obviamente, né, ácidos oxigenados é que tem a presença do oxigênio como característica nessa classificação. E aí nós temos o HCl O3, o H2SO4, o HNO2, H3PO4, né? Temos alguns oxigênios, né? Quer dizer, são elementos que têm a presença do oxigênio, tá bom? Deixa eu mudar a folha. Quanto ao número de elementos químicos constituintes, né? Então você tem o quê? É uma outra classificação, aí você tem o quê? O número, vamos colocar binário. É formado, né, por dois elementos, tá? Por dois elementos químicos.
Por exemplo, HCl, ácido clorídrico, HF, ácido fluorídrico, ou seja, hidrogênio e flúor, hidrogênio e cloro, né? Depois nós temos o elemento ternário. Formado por 3 elementos, tá? Aí nós temos o HCN, ácido cianídrico, né? O ácido sulfúrico, sulfúrico, perdão. H2SO4, então tem o H, depois, esse aqui, por exemplo, tem o hidrogênio, o carbono e o nitrogênio. Esse aqui tem o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio, tá? E depois nós temos o quaternário. Quaternário. Formado por 4 elementos, né? E aí nós temos H4, vou colocar aqui, né? Fe, Cn, esse daqui é cabeludo, hein? Ácido ferrocianídrico. Esse ácido também ele é o que? Quaternário, né? Por quê? Tem 4 elementos, tem o hidrogênio, tem o ferro, tem o carbono, tem o nitrogênio, tá? É uma outra classificação. Temos também a classificação quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Quando eu falo de hidrogênio ionizáveis, é o hidrogênio que você vai reagir, é o hidrogênio que vai ser liberado nessa reação, né? Então nós temos o monoácido, que no caso ele tem apenas um hidrogênio ionizável. Né? Exemplo, HCl, HBr, né? Ácido bromídico. Então você tem um hidrogênio ionizável, tá? Depois nós temos o diácido. Que, né, são 2 hidrogênios ionizáveis, né? Ou seja, ele forma, né, 2, aí você temos aqui o H2S, né, o H2CO3, tá? E outros exemplos, tá? Depois temos o triácido. Triácido. 3 hidrogênios ionizáveis, né? H3 PO4, fosfórico no caso, mas ó, tem 3 hidrogênios, né? E também temos o último, tetrácido. Que são 4 hidrogênios, né? Ionizáveis. E aí tem aqui, né? H4SO4, H4P2O2, tá? Deixa eu trocar a folha aqui.
temos também quanto à volatilidade, né? O que é a volatilidade? É o que fica em temperatura ambiente e o que vai embora, né? Então nós temos dois aqui. Temos o fixo. Temos fixos, né? Que a característica dele, né? É em condições condição de ambiente, né? Condição de ambiente. Condição de ambiente, ele se encontra-se no estado sólido ou líquido, tá? Em condição, né? Apresenta elevado ponto de fusão e ponto de ebulição, né? Quando eu falo em condições ambientes, eu estou falando em 25 graus Celsius e 1 atmosfera, 1 atm, tá? E aí nós temos alguns exemplos de ácido fixos. Ácido sulfúrico, né? Ácido fosfórico, H3PO3, tá? Então é isso. Ele não, né, no condições ambientes, na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. E temos o volátil. Que aí já fala, quando é volátil, o que acontece? Ele evapora facilmente, tá? Evapora facilmente. Logo apresenta baixo ponto de ebulição. Ou seja, ele facilmente né, evapora. Exemplo, ácido cianídrico, ácido sulfídrico, ácido clorídrico, tá? São uma outra classificação, né? Nomenclatura dos ácidos. Como é que ocorre a nomenclatura dos ácidos? A nomenclatura é como você escreve, como você representa, né? Você vai colocar o nome ácido, né? Você vai colocar a palavra ácido, o nome do elemento e o final hídrico, tá? Mas isso no caso dos hidrácidos, né? Ou seja, lembra, o hidrácido naquela classificação é que não tem o oxigênio, né? Então um exemplo que nós temos aqui desses hidrácidos, né? Por exemplo, o ácido clorídrico, né? Ácido sulfídrico também entra nisso. O ácido ferrocianídrico, né? Também entra nesse caso aí, tá bom? E finalizando, nós temos os oxiácidos. Os oxiácidos ele já tem uma nomenclatura diferente. Ele pode terminar em ico, sufixo ico, ou oso, tá? O ico é quando ele ganha um oxigênio. Ganha um oxigênio, ele, né, fica ico. E ele um oxigênio, ele perde ou um oxigênio ou dois a menos, né? Um ou dois a menos, ele vai ficar com o final oso. Exemplo, o HClO3 era o ácido clórico, né? Aqui estava 3, certo?
ganhou um oxigênio, ácido perclórico, tá? Então ele era, você vê aqui, tinha, né, o nome, aí ele ganhou, ó, porque você vai ver, ó, ganhou um e vai ficar com o final ico, né? Então, ó, ácido clórico virou ácido perclórico. E na situação do oso, né, quando você perde um ou dois oxigênios, né? Então você tinha aqui, ó, ácido sulfídrico ou ácido sulfúrico, tá? Então esse aqui é o ácido sulfúrico. Aí ele perdeu, tá vendo o oxigênio aqui? Ele perdeu um oxigênio, né? E ficou ácido sulfuroso, tá vendo? Final osso, tá bom? Então basicamente essas são, basicamente é isso que eu vou comentar sobre, primeiramente nessa primeira parte, sobre o ácido. Obrigado.